Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. Parte do 13º salário já caiu na conta dos trabalhadores e a outra metade deve ser depositada até o dia 20 de dezembro. O dinheiro extra pode ser usado de muitas maneiras, mas especialistas alertam que esse é um dos melhores momentos para o brasileiro começar a economizar. Fazer compras de Natal, viajar, gastar com folgas e festas. Se para alguns trabalhadores o 13º serve para curtir a vida, para outros o destino é um só. No meu caso, só tem dívida para pagar. A Carolina está entre os 43% dos brasileiros que, de acordo com uma pesquisa realizada pela Fintech 11, pretendem usar o 13º para pagar contas. Segundo o estudo, dos quase 1.600 trabalhadores entrevistados em todo o Brasil, 67% estão negativados. E o cartão de crédito representa a dívida mais comum entre eles, seguido pelo empréstimo pessoal e pelas contas da casa. A vida não está nada fácil. Se mal dá para pagar as contas, imagine então guardar o 13º. Mas olha, vale a pena pensar nisso, tentar poupar pelo menos um pouquinho, porque existem aí algumas possibilidades de baixo investimento que podem fazer uma grande diferença na saúde financeira. A pessoa pode até achar, mas é muito pouco, eu estou guardando R$50 por mês. Vale a pena, porque o que mais importa é o tempo que você vai fazendo essa economia. Então, se todo mês você vai fazendo, claro que um mês ou outro pode falhar, mas se no modo geral você está fazendo uma economia de R$50 todo mês, se você faz isso por muito tempo, esse é que é o principal efeito que causa quando você vai fazer, então, uma poupança maior. O efeito é a longo prazo, mas o especialista alerta que é preciso começar já. E por que não aproveitar ao menos uma pequena parcela do benefício de fim de ano para dar início a um investimento? E poupar é a dica do especialista para a vida toda. Guardar sempre, não importa quanto. Onde? Ele explica. Se você mantiver aquele dinheiro na conta corrente, acaba parecendo que o dinheiro é para ser usado e não é para ser assim. Então, o que você pode fazer? Aplique em fundos de renda fixa ou fundos DI. Né? Existem outras modalidades, tá? Mas são investimentos, são modalidades que têm um risco muito, muito, muito baixo, praticamente sem risco. Então, você vai ter uma segurança de que lá no futuro, por exemplo, depois de um ano, você vai ter uma remuneração. Não é muito alta, não, mas você vai ter uma remuneração para esse dinheiro que você está guardando. Outra dica de incentivo ao investimento é criar um objetivo para o valor a ser poupado. Então, uma parte desse dinheiro vai servir para, por exemplo, quando você estiver mais cansado, já não conseguir mais trabalhar, como uma aposentadoria, então vai ser parte. Outra coisa, a possibilidade de comprar um imóvel, ou então de viagem, claro. Então, tudo você vai precisar fazer um plano. Quanto eu preciso gastar para fazer aquilo que eu quero para ser feliz e para ter uma tranquilidade no futuro, e guardar o dinheiro pensando justamente nesses benefícios. Mas o economista alerta que, assim como fará quase metade dos brasileiros, antes de investir o 13º, é mesmo melhor quitar as dívidas e começar o próximo ano com a consciência tranquila, para depois fazer como a Carolina. A analista de RH já prometeu que, assim que pagar o que deve, vai começar a poupar. Para 2023, farei isso. Pode ser muito difícil no começo, um sacrifício muito grande no começo. Mas depois a pessoa começa a acostumar com aquela vida, talvez num padrão um pouco mais baixo, mas ela se acostuma. Ela se acostuma e ainda por cima, ela sabe que tem aquela economia guardada, se precisar de alguma coisa, ela se sente muito melhor, a autoestima aumenta, a alegria, a tranquilidade dela viver a vida aumenta, melhora muito a qualidade de vida, que no final das contas é isso que importa, né? A gente não está aqui para fazer dinheiro, ninguém leva dinheiro para o túmulo, a gente está aqui para ser feliz. Agora, para ser feliz não tem jeito, a gente tem que ter equilíbrio financeiro.
ainda falando em gastos, atenção pais e mães. As mensalidades das escolas particulares podem ter aumento de quase 10% em 2023. Muitos pais já estão buscando alternativas para garantir o estudo dos filhos. A nossa repórter Bruna de Diaimo mostra pra gente quais são as opções. Quem tem filhos matriculados em escolas particulares vai ter que se adaptar para encaixar a mensalidade no orçamento em 2023. Isso porque 63% dos colégios pretendem aumentar o valor da mensalidade acima de 10%, ou seja, quase o dobro da inflação oficial prevista para 2022. Esse aumento é bem menor se comparado com os últimos 2 anos, quando as escolas precisaram se adaptar e adotar o sistema híbrido para não fechar durante a pandemia. Nesse mesmo período, 1 milhão de alunos foram das escolas particulares para as públicas ou estaduais. Isso é cerca de 10% do total. Vale lembrar, obviamente, que as instituições de ensino, por conta da pandemia, muita gente acabou perdendo emprego, acabaram reduzindo o orçamento familiar e tiraram os filhos de ensino particular e estão retornando agora. Então, esse custo das instituições de ensino está sendo repassado, mas em algum momento do tempo ele vai voltar a uma realidade melhor, que seria reajustar muito próximo da inflação. O mercado da educação básica privada brasileira tem mais de 40 mil escolas espalhadas por mais de 3 mil cidades. A educação infantil, considerada uma etapa fundamental na formação das crianças, foi determinante. Nesse grupo, foram mais de 600 mil cancelamentos de matrículas, das quais 298 mil foram nas creches e mais de 300 mil na pré-escola. Segundo o presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo, as instituições de ensino precisam do financiamento dos pais para se manterem. A escola particular funciona mais ou menos como um condomínio. Nós temos escola no Brasil hoje que custa de 500 a 9, 10 mil reais de mensalidade por mês. Os pais se cotizam e bancam essa mensalidade porque querem ter uma educação X para os seus filhos. Não tem como a escola bancar qualquer tipo de investimento, de inflação, enfim, qualquer coisa que não seja repassado para a família. E a solução para driblar o aumento na mensalidade é tentar encontrar alternativas para manter os filhos no ensino particular. Pesquisar algumas alternativas próximo da residência, qual é a infraestrutura oferecida a esse aluno. Então não basta também retirar um aluno de uma instituição, pagando metade em outra, mas não tem, por exemplo, um laboratório de informática, não tem um laboratório de ciência, não tem um ambiente para desenvolvimento de funções, por exemplo, de educação física. Então é importante o pai e a mãe avaliar muito bem nessa hora de não só olhar para o bolso, mas aquilo que está sendo oferecido também para o filho. A previsão de inflação para esse ano teve a 6ª alta seguida. Mas a expectativa é de crescimento da economia para 2022 e também para 2023. Os analistas do mercado financeiro elevaram pela 6ª semana seguida as expectativas para o índice oficial de preços ao final de 2022. Pela estimativa do Banco Central, a inflação deve encerrar o ano em 5,92%. Há 4 semanas, se projetava um salto de 5,63% nos 12 meses finalizados em dezembro. Para novembro, a previsão para a divulgação a ser realizada na sexta-feira é de alta dos preços na casa de 0,53%. Já em dezembro, os analistas projetam um avanço de 0,64% do índice oficial de preços. Para 2023, a previsão para o índice oficial subiu de 5,02% para 5,08%. E com as novas estimativas de alta, o mercado financeiro manteve em 13,75% a projeção da taxa básica de juros para o final deste ano, mas elevou as projeções para 2023. Os analistas consultados também melhoraram pela 4ª semana consecutiva as apostas de alta para o PIB, o Produto Interno Bruto deste ano. Conforme a nova projeção, a economia nacional deve crescer 3,05% neste ano,
maior que a previsão anterior, de 2,81% na semana passada. A divulgação traz também uma projeção mais otimista para o avanço do PIB em 2023. Os pequenos negócios têm uma participação cada vez maior na geração de empregos no país. Eles respondem por quase 80% das vagas criadas no mês de outubro. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Em outubro, foram criados quase 160 mil postos de trabalho nos mais diversos tipos de empresas de todo o Brasil. Só que 8 em cada 10 dessas vagas foram abertas por pequenas empresas. Ao todo, as empresas de pequeno porte contrataram 125.114 trabalhadores em outubro em todos os setores. No comércio, por exemplo, as contratações feitas pelos pequenos negócios foram quase 5 vezes maiores do que as médias e grandes empresas. Foram mais de 39 mil contratados nas pequenas, contra pouco mais de 8 mil nas maiores. Esse foi o 10º mês consecutivo em que as micro e pequenas empresas apresentaram saldo positivo na geração de empregos no país. Desde janeiro de 2022, o Brasil contabiliza 2.300.000 novos empregos. Entre eles, mais de 1.600.000 foram criados por micro e pequenas empresas, que representa aí quase 72% do total. Esses dados fazem parte de um levantamento realizado pelo SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. A produção e venda de veículos cresceram em novembro. As informações foram divulgadas pela Anfávia, a Associação das Montadoras. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. No mês passado, a produção de veículos cresceu 4,9% na comparação com o mês de novembro de 2021. E no acumulado do ano, a alta foi de 6,9%. Segundo a Anfávia, o crescimento na produção pode ser explicado pelas exportações, que aumentaram aí mais de 34% nesse ano. Ao todo, foram produzidos cerca de 216 mil carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, isso só no mês de novembro. E no ano todo foram quase 2.180.000 unidades. E as vendas de veículos cresceram 17,9% na comparação com novembro do ano passado e 12,8% ante o último mês de outubro. Ainda segundo a Anfávia, no mês de novembro, as montadoras abriram vagas de trabalho e encerraram o período com quase 105 mil pessoas contratadas. Os shopping centers registraram um aumento nas vendas em outubro, se comparado ao mesmo mês do ano anterior. Quem traz mais informações é a repórter Bruna de Jaimo. A pesquisa foi realizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers, que tem cerca de 620 estabelecimentos espalhados pelo país. Essa é a 6ª alta consecutiva. Se comparado com o mesmo período do ano passado, o aumento é de 6,2%. Em relação com o período pré-pandemia, em outubro de 2019, a alta registrada foi de 6%. No ano, o setor já acumula elevação de 25,6% quando comparado com o mesmo período de 2021. Os melhores resultados foram registrados no Nordeste, com 8,4%, seguido pelo Sudeste, com 6,3%. As regiões Sul, Norte e Centro-Oeste também apresentaram altas. O valor médio das compras também aumentou tanto nas lojas de rua quanto nos shoppings. Houve também um fluxo maior de frequentadores, que chegou a 12,5% em relação ao mesmo período de 2021. Para o fim do ano, a estimativa é de que sejam contratados mais de 100 mil trabalhadores. De São Paulo, Bruna de Jaimo. E olha só, a maioria dos trabalhadores informais gostaria de ter carteira assinada. É isso mesmo, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que a remuneração baixa é a principal insatisfação do trabalho atual. Uma pesquisa sobre mercado de trabalho realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas revelou que quase 90% dos informais entrevistados
preferiam ter um emprego com carteira assinada. O levantamento foi feito com os trabalhadores que não possuíam nenhum tipo de registro, incluindo empregadores e os que trabalham por conta própria sem CNPJ. Entre eles, 87,7% afirmaram que gostariam de ter uma ocupação mais formalizada. Apenas 12,3% preferiam o contrato. Entre os principais motivos da insatisfação com o trabalho atual estão a remuneração baixa, pouco ou nenhum benefício e insegurança por seu trabalho temporário. Entre os trabalhadores por conta própria, quase 70% gostariam de ter algum vínculo formal com uma empresa, como carteira assinada e direitos trabalhistas. E os restantes preferiam permanecer na situação atual. Os pesquisados afirmaram que gostariam de se vincular a uma empresa para ter rendimentos fixos e o acesso a benefícios que as empresas costumam dar. Para os trabalhadores que não desejam mudar a categoria da sua ocupação, o fator mais mencionado foi a preferência por flexibilidade de horário, seguido pelos que acreditam que na ocupação atual conseguem ter rendimentos maiores do que teriam se fossem vinculados a uma empresa. Os pagamentos no cartão por aproximação já representam quase metade das compras em 2022. Mas é preciso tomar alguns cuidados com essa modalidade de pagamento. Quem traz os detalhes é a repórter Maria Clara Leite. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, os pagamentos feitos por aproximação saltaram de 19,4% em setembro do ano passado para 37,7% em setembro desse ano. E a expectativa do órgão é que esse tipo de transação represente metade dos pagamentos feitos por brasileiros até o final de 2022. Os bancos costumam limitar em R$200 o valor dos pagamentos sem senha. Mas o próprio consumidor pode verificar aí e escolher o valor que pretende limitar, além de tomar outros cuidados, conforme alertou o especialista com quem eu conversei. Acompanhe. Outras recomendações são sempre olhar o valor na maquininha. Se não for possível olhar o valor, a gente pede para voltar à operação e aí sim, que a gente consiga olhar o valor e aí sim aproximar o cartão. Os seguros são sempre bem-vindos, inclusive porque boa parte dos cartões já trazem consigo esse benefício, já é uso, já não tem um valor adicional por aquilo, então sempre vale a pena consultar o gerente para saber se já temos um seguro no cartão ou não. Independentemente do seguro, boletim de ocorrência, os bancos são responsáveis por eventuais fraudes envolvendo esse sistema, então o consumidor tem o direito de ser ressarcido por isso. Se não conseguir ser ressarcido, pode diretamente ir aos órgãos de defesa do consumidor, por exemplo, o PROCON, consumidor.gov.br. A outra possibilidade interessante é que começam a surgir carteiras, bolsas, que tem bloqueadores de sinais, então, alguns golpes que envolvem aproximar uma maquininha de uma carteira, do bolso de uma pessoa ou de uma bolsa para tentar captar o sinal do cartão. Isso pode ser facilmente bloqueado com uma carteira que tem essa funcionalidade. E, inclusive, o consumidor também tem sempre a possibilidade de ir até a sua agência bancária, o próprio NOEP, e solicitar o cancelamento dessa função se ele não se sentir mais à vontade com ela. E veja a seguir, SUS vai fornecer remédio mais caro do mundo para tratar crianças com atrofia muscular espinhal. E ainda, Dezembro Laranja alerta para a prevenção e tratamento do câncer de pele. Nós voltamos em instantes. Até já! O medicamento mais caro do mundo vai fazer parte do rol de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna de Diaimo. A notícia foi dada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em uma publicação nas redes sociais, onde comemora a conquista e o parecer favorável da inclusão do medicamento no rol do SUS. O Zolgensma custa aproximadamente R$6 milhões
e é utilizado no tratamento da doença atrofia muscular espinhal, mais conhecida como AME, uma doença rara e degenerativa passada de pais para filhos e causada pela incapacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência de neurônios motores. Isso afeta todos os músculos do corpo e impede que a pessoa tenha impulsos motores, dificultando respirar, engolir e se mover. A recomendação para a utilização do Zolgensma é de que seja aplicado em crianças de até 6 meses com AME tipo 1, que passam mais de 16 horas diárias, sem a necessidade de utilizar métodos de ventilação mecânica. Segundo um estudo publicado, a AME atinge 1 em cada 10 mil bebês no Brasil e varia do tipo 0, antes mesmo do nascimento, ao tipo 4, onde os primeiros sintomas podem aparecer mais ou menos aos 30 anos de idade. De São Paulo, Bruna de Giaimo. A Polícia Civil indiciou 4 representantes da empresa de petiscos caninos Tecnoclean pela contaminação da substância tóxica monoetileno glicol. 14 cães morreram em Minas Gerais. As 4 pessoas indiciadas são responsáveis legais e técnicos da empresa e vão responder pela falsificação dos produtos. Segundo a investigação, o consumidor final recebeu um produto alimentício que poderia ter sido vendido apenas para o ramo industrial. Por meio de análises periciais e necrópsias feitas nos corpos dos cachorros, foi detectada a presença da substância tóxica que não é recomendável para consumo animal e humano. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a Tecnoclean alegou possível falha humana na troca de rótulo e assumiu o risco do resultado final. Se for comprovado o dolo ou a culpa dos indiciados, eles podem pegar de 10 a 15 anos de prisão. A empresa pode ser responsabilizada ainda em nível administrativo, com suspensão e interdição do negócio, e civil, em que os tutores são ressarcidos. Mais de 50 animais morreram em todo o Brasil após comerem os petiscos da Bassara em setembro desse ano. Aumento ou perda de peso, queda de cabelo, cansaço contínuo são alguns sintomas que podem indicar alguma alteração importante no seu organismo. Como, por exemplo, a tireoide funcionando mais ou menos do que deveria. A tireoide é uma glândula que se encontra na parte frontal do interior do pescoço. Ela tem seu formato semelhante ao de uma borboleta. E provavelmente você não vai ouvir falar dela até que surja algum problema que prejudique o seu organismo. Essa glândula tem como função produzir e regular a secreção de hormônios essenciais. Qualquer irregularidade causará sintomas que irão prejudicar a sua qualidade de vida. Os endocrinologistas explicam que a tireoide é um dos principais fatores para garantir um crescimento e desenvolvimento ideal para as crianças, além de um organismo adulto com bom funcionamento. Os 2 principais distúrbios são o hipotireoidismo, que é a diminuição da produção hormonal, e o hipertireoidismo, que é o excesso de produção de hormônios tireoidianos. É sempre bom estar atento aos principais sintomas. Cansaço extremo é um dos sinais que merece sua atenção. Característica de quem tem hipotireoidismo, que só acontece devido à falta de produção dos hormônios, causando uma queda no metabolismo e nas funções do organismo. Visto que os hormônios da tireoide regulam o desenvolvimento de neurônios, as mudanças repentinas no humor também ligam o alerta. Muitas pessoas apresentam nervosismo ou irritabilidade. Casos de concentração ou memória também merecem atenção. Quando a tireoide não funciona como deveria, o metabolismo fica mais lento, diminuindo o gasto de energia e ganhando quilinhos a mais. Logo, as alterações no peso de forma inesperada causam uma preocupação maior. Fique atento na sua concentração ou memória e também se o seu coração está acelerando rapidamente mesmo em repouso, que pode ser fruto do excesso de hormônio tireoidiano. Dores musculares e cãibras podem aparecer pelo seu corpo e devem ser avaliados. Para as mulheres, a tireoide tem participação na regulação do ciclo menstrual, que pode ficar irregular até mesmo com a parada do ciclo por meses. Além de ter controle da taxa metabólica do corpo, regulando a produção de calor, a glândula da tireoide também participa da produção dos fios de cabelo. A perda ou calvície pode ser resultado do hipotireoidismo em ambos os sexos.
Para aqueles que apresentam sintomas compatíveis, o indicado é buscar um especialista para realizar uma avaliação clínica para chegar a um diagnóstico. Brasileiros que sonham em ser médicos, mas têm dificuldade para custear o estudo, têm aproveitado oportunidades em países vizinhos, como Bolívia, Paraguai e Argentina, que oferecem valores mais acessíveis. Aqui, a faculdade de medicina é uma das mais caras, com mensalidades que podem ultrapassar R$10 mil. Para Marília, o sonho de ser médica surgiu ainda na infância. Não só pelo dom, mas também por um trauma que viveu. Eu me lembro que eu tinha problema de escoliose, sofri de escoliose, e fui procurar um traumatólogo que era muito conhecido, né? E ele disse assim, que eu dormisse no chão. Esse seria o tratamento, dormir no chão gelado por 3 anos. E depois eu voltei com ele, ele disse, minha filha, você tanto faz dormir no chão, como dormir no céu, como dormir no teto, o mesmo profissional. Você tem que ser operada, não tem outro jeito. Você imagina a falta de seriedade e compromisso que ele tinha com não só comigo, com qualquer paciente. Isso me fez, assim, me inspirou a procurar ser uma boa profissional da medicina para servir, porque essa, enfim, é o intuito do profissional médico, né? É atender bem ao seu paciente. Mas um curso de medicina não é nada acessível. As mensalidades variam entre 5 e 12 mil reais, segundo o doutor Júlio Braga, coordenador da Comissão de Ensino Médico do Conselho Federal de Medicina. Fizemos um cálculo até conservador, colocando mensalidade com 8 mil reais, paga durante 6 anos, significa que o estudante, para pagar esse financiamento, vai demorar 18 anos pagando 4 mil reais por mês. Pelo custo, Marília se viu obrigada a buscar outras opções. Sou engenheira agrônoma pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tive a oportunidade também de iniciar direito e passei em fisioterapia também, mas meu sonho sempre foi fazer medicina. E quando ela se formou... Aquela tristeza na minha formatura. Aí minha mãe me viu e eu disse que eu pensei, agora o que é que eu vou fazer na minha vida? Aí minha mãe disse, não, minha filha, eu vou lhe apoiar. Você quer estudar medicina, vamos para a Bolívia. E assim foi. Bolívia, Paraguai e Argentina. Países vizinhos do Brasil que têm sido muito procurados por brasileiros que querem ser médicos. E não é de hoje, não. Desde a década de 1980, eles cruzam a fronteira para estudar a custos muito mais baixos do que os praticados por aqui. Marília estuda em Santa Cruz de la Sierra e paga R$ 1.300 por mês na universidade que ela considera muito boa, mas diz que sua capacitação depende muito mais dela do que da faculdade. Você que tem que ter essa sede e essa capacidade de se esforçar, de se superar. O doutor Júlio concorda, mas questiona a qualidade do ensino lá fora, assim como também critica algumas universidades brasileiras. Hoje, realmente, a gente tem essa insegurança porque está entrando, qualquer um com 2º grau consegue entrar hoje no curso de medicina se tiver dinheiro. Então, a gente, pelo menos nessa forma de ingresso, já perdeu a diferença. Mas ainda tem vantagens no curso no Brasil, que principalmente, pelo menos, os campos de estágio. Os estudantes no Brasil já começavam, já têm um acesso maior aos cursos que nesses países daqui não dá para generalizar que em todas as faculdades é assim, mas na maioria dos cursos o aluno não tem contato com atividades práticas, é basicamente teórica. Marília diz que não é o que acontece onde ela estuda. A gente faz do que o enfermeiro não faz e o que o médico também tem que fazer. A gente tem que evolucionar, tem que examinar o paciente. E não tem isso de turno de 24 horas, não. Os turnos aqui às vezes são de 36 horas, 38 horas. Mesmo com essa experiência, quando voltar ao Brasil, onde pretende atuar como médica, terá de passar pelo Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, expedidos por instituições de educação superior estrangeiras. Uma pessoa tem de submeter-se a uma prova teórica e depois uma prova prática. São momentos diferentes, né? Na prova prática, um ator simula ser um paciente,
né? E aí ele vai fazer os questionamentos, colher história, examinar. É esse tipo de prova, como revalida, que nós queremos aplicar também nos formados nos cursos brasileiros, porque nós não temos nenhum preconceito contra os formados do exterior. O problema não é esse, o problema é avaliar bem. O revalida, nós acreditamos que avalia bem, e acho que hoje em dia precisamos avaliar os formados nos cursos do Brasil. Como acontece, por exemplo, com estudantes do curso de Direito que precisam passar pelo exame da Ordem dos Advogados para atuarem na área. E se essa é uma exigência para eles, por que não seria os médicos que lidam com vidas? Questiona o doutor. Não tem segunda instância muitas vezes, né? Então, uma injustiça, uma perda numa ação judicial, a pessoa tem condição de recorrer. Muitas vezes, com a vida, não há essa chance. E como todos sabem, dezembro é marcado pelas altas temperaturas. E é nesse mês que acontece a campanha de prevenção contra o câncer de pele. Afinal, a exposição excessiva ao sol pode ser um fator de risco. Vamos acompanhar na matéria da Bruna de Jaimo. Uma mancha estranha no rosto da mãe levantou o alerta do Matheus. Tinha uma pintinha lá no rosto dela. Eu falei, mãe, essa pinta aí, cada hora tá de um tamanho, né? Passa lá no médico, né? No dermatologista e verifica isso aí, porque não é normal uma situação dessas, né? Mesmo com a teimosia, achando que não era nada, a dona Águida foi ao médico ver o que parecia ser só uma manchinha de sol. E logo na primeira consulta, veio a desconfiança de que poderia se tratar de câncer de pele. Aí quando eu cheguei no dermatologista, o que aconteceu? Ele olhou e ele falou, olha, nós vamos fazer uma biópsia, mas eu já vou te adiantar que isso provavelmente é um melanoma maligno. Além da dona Águida, o alerta se espalhou pela família inteira. O próprio Matheus encontrou uma marca estranha na pele e resolveu investigar. Fiz a cirurgia, tudo foi super rápido, indolor. No meu caso, né, foi tudo tranquilo. No resultado, graças a Deus, deu negativo para o meu caso. E mesmo depois de realizar todos os tratamentos, é preciso continuar tendo cuidados. Desde 2017, quando a dona Águida recebeu o diagnóstico pela primeira vez, o câncer já voltou 3 vezes, mas de forma mais leve. O primeiro ano é de 2 em 2 meses que se faz um acompanhamento. Depois, a gente vai de 3 em 3 meses. Eu vou no dermatologista e ele examina, vê se surgiu mais alguma coisa, né? O câncer de pele é uma doença provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Através da forma com que as células se dispõem, formando camadas, é que são definidos os diferentes tipos da doença. Entre 2023 e 2025, espera-se que mais de 2 milhões de novos diagnósticos serão registrados no país, com uma média de 700 mil casos por ano. E existem 2 tipos de câncer de pele: o câncer de pele melanoma e o câncer de pele não melanoma, como explica a dermatologista Renata. Para o câncer de pele melanoma, o principal fator de risco aí é a genética mesmo, tá? Então, quem tem parentes que já tiveram melanoma tem que fazer toda a avaliação do corpo inteiro uma vez por ano. Já o câncer de pele não melanoma, que são os mais comuns, o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, que tem mais a ver com a exposição ao sol, aí quem toma sol cronicamente, pessoas de pele mais clara, cabelo claro, olho claro, vão ter mais propensão a ter esse tipo de câncer de pele se tiver uma exposição crônica ao sol. Então não é aquele sol, fui na praia, tomei um solzinho, vou ter câncer de pele. Não, é aquele sol da vida inteira, principalmente infância e adolescência. Com a frase "não espere até sentir na pele", a Sociedade Brasileira de Dermatologia alerta a população para um tipo de câncer que está presente em 33% de todos os diagnósticos da doença no país. Nesse ano, a campanha Dezembro Laranja de combate ao câncer de pele tem como mensagem principal a conscientização e prevenção. Para os dermatologistas, existe a regra ABCDE, que ajuda os pacientes a identificarem problemas nas manchas pelo corpo. A, de assimetria, quando uma metade é diferente da outra. B, de borda, quando possui um contorno indefinido. C, de cor, que é a presença de mais de uma cor. D,
de diâmetro, maior do que 6 milímetros, e E de evolução, se ela apresenta mudanças nas características. Esses são sinais de alerta e é importante sempre estar atento a eles. A doutora Renata dá uma dica para se prevenir, então fique atento. Para esses cânceres de pele que tem como fator de risco principal a exposição ao sol, protetor solar, bonés com proteção solar. Hoje em dia a gente tem camisas, né, também com filtro solar. Então, todos esses cuidados também de barreira física, que são essas roupas com proteção solar, são também importantes, além de procurar sempre ficar na sombra, evitar ficar tomando aquele sol que queima a pele, né, ficar se bronzeando demais, evitar câmeras de bronzeamento artificial. Tudo isso são coisas que a gente pode fazer para prevenir. E para aqueles cânceres de pele que não tem muito a ver com a exposição e sim com a genética, é todo ano ir no dermatologista e ser avaliado pelo profissional. E agora nós vamos mostrar uma história de superação que aconteceu na última semana. O personagem dessa história é o bombeiro Jairo, que arriscou a vida para salvar um turista no mar do Ceará e acabou ficando à deriva. Para sobreviver, ele teve que nadar 5 quilômetros de volta à praia. Acompanhe. O sargento do Corpo de Bombeiros, que havia sumido no mar após salvar um turista francês no Ceará, reapareceu vivo após nadar por mais de 4 horas. Foram cerca de 5 quilômetros da praia de Jericoacoara até a praia de Tatajuba, no litoral oeste do estado. O bombeiro Jairo, de 36 anos, entrou no mar para tirar um turista que se afogava na praia de Jericoacoara e o trouxe de volta à faixa de areia. Em seguida, ele voltou ao mar em uma moto aquática para tentar recuperar o equipamento de kitesurf do francês quando desapareceu. Ele contou que a pipa do kitesurf entrou na turbina e danificou a moto aquática. O bombeiro tentou consertar o veículo, mas não conseguiu e ficou à deriva. Ele acrescentou que esperou o socorro, mas com a demora decidiu nadar por 4 horas até chegar à costa. O bombeiro percebeu que ficaria à deriva pelo menos até o sol nascer novamente, já que buscas noturnas não são realizadas no mar. Jairo falou que tentava pensar positivo para chegar na terra e procurar alguém para dizer que estava bem. O sargento disse que usou uma estrela para se guiar quando decidiu começar a nadar. Jairo reapareceu na praia por volta da 1 da manhã na praia de Tatajuba. Ao chegar, ele ainda caminhou por 50 minutos para telefonar à família e finalmente dizer que estava vivo. E antes de encerrar, vamos falar sobre esporte. Olha só, Pelé recebeu mais uma homenagem no Catar. Dessa vez, o rei do futebol teve sua imagem exposta em um dos pontos mais famosos da capital Doha. O ex-jogador segue internado no Brasil, mas apresenta melhora no quadro de saúde. As Torres Gêmeas Al Jaber, em Doha, capital do Catar, homenagearam nesta terça-feira 2 lendas do futebol mundial. Kylian Mbappé, atacante francês atual campeão do mundo e eleito o melhor jovem jogador do Mundial de 2018, estava ao lado do melhor jogador da história, o brasileiro Pelé, tricampeão do torneio. Internado desde a semana passada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o maior camisa 10 da seleção brasileira tem uma melhora progressiva em seu estado de saúde, especialmente da infecção respiratória. A informação consta em um boletim médico divulgado mais cedo pelo hospital, que acrescenta que o craque permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências. O rei do futebol foi internado para uma reavaliação do tratamento de quimioterapia contra o câncer de cólon, identificado no ano passado. Poucos dias depois, o hospital informou que ele também recebia tratamento para uma infecção pulmonar. A preocupação com a saúde do ídolo nacional aumentou nos últimos dias, após relatos na imprensa de que ele não estava respondendo à quimioterapia e recebia cuidados paliativos. Mas 2 filhas de Pelé negaram a informação, garantindo que a saúde do pai não corria risco e que estavam confiantes de que ele voltaria para casa quando o quadro respiratório melhorasse. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!